Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita paz, muita luz, namastê. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom. Vamos iniciar então as nossas perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. É claro que devido à quantidade de pessoas é muito difícil a gente responder todos vocês, tá? Tenham paciência aí que a gente vai dar umas pescadas nas perguntas, é tipo de sorteio. Se cair aí, tá? A gente fica contente em responder a maioria das pessoas. Vamos começar então, Luna? Qual é a sua opinião, professor, sobre a noite escura da alma? Né? Isso são questões filosóficas apenas, né? Todos nós em nossa vida na Terra, em nossa jornada aqui na Terra, nós passamos por determinados momentos, né? Existem momentos de felicidade, né? Onde parece que tudo está dando certo na vida, né? A gente encontra uma paixão, vive uma paixão, encontra um bom emprego, um bom trabalho. Nossa, parece que tudo são as mil maravilhas, né? Parece que são tudo mil maravilhas, né? Mas de repente parece que entra a chamada, né, zona negra da alma, né? A gente passa por dificuldades, toma um chifre da mulher amada, né? Perde emprego, sabe? É abandonado, né? Parece que tem vez. Eu conheci um cara, deixa eu contar a história para vocês, né? Ó, ele ficou com AIDS, perdeu o emprego, a mulher dele abandonou ele, largou ele na pior, certo? Entendeu? E o cara não tinha de cair morto, pagava aluguel, chega uma época que teve que morar quase na rua. Você vê como é que as coisas oscilam, né, de um lado para o outro. Então a nossa vida é como o nosso espírito, ele vem na Terra. A gente tem que entender o seguinte: o nosso espírito é um espírito muito endividado. Nós somos criaturas endividadas de vidas passadas. Nós estamos resgatando o karma. Você não sabe quem você foi lá atrás, o que você fez. Então, todas as vezes que nós encarnamos na Terra, nós temos uma missão para cumprir e também um resgate a cumprir. Então, dependendo da situação, nós temos muito dharma, e depende da situação, nós temos vários karmas a ser resgatados. E quando a gente tem dharma, depende muito de como a gente vai usar esse dharma, como a gente vai trabalhar ele, no que a gente vai investir. A gente tem, né, a parte boa da nossa vida, tal. Então a coisa funciona assim. Nós oscilamos mesmo, a vida é uma oscilação. E a parte difícil, ela é também uma ferramenta para o desenvolvimento de nossa alma, de nosso espírito, a moldar o nosso ser. Como que nós vamos agir nos momentos de crise? Como a gente vai agir nos momentos difíceis de nossa vida? Né? Então, basicamente, eu acredito que a noite escura da alma, a chamada noite escura da alma, ela é um teste muito grande, né? O Raul Seixas, ele fez uma música, né, que é, na verdade, é um poema de um padre, viveu aí há 300 e tantos anos atrás. E ele fez uma música quando ele estava preso numa masmorra, não enxergava nem a luz do dia. Ele ficou muitos anos preso. Então, imagine a noite escura da alma, né? Quanto tempo não durou para esse indivíduo, né? De sofrimento, de tal, né? E então, aquilo que a gente conhece hoje aqui, hoje a gente foi tão torturado no passado, tão massacrado, tão, né? Olha os judeus naqueles campos de concentração da Alemanha, né? Que tortura, você via pele e osso, os negros não comiam, os negros passavam um martírio desgraçado. Quantos não morreram, não perderam a vida ali? E quantos também não sobreviveram diante de todo o sofrimento, de toda a angústia que se passou ali? Então, por que essas coisas acontecem? O que a nossa alma está experimentando neste mundo? Né? Então, nós devemos aprender com a escuridão de nossa alma. Elas também são lições importantes para o nosso despertar, para o nosso crescimento
e para testar o nosso ser, para ver como que nós vamos lidar. Porque eu sempre falo, é muito fácil ser herói em tempo de paz. Quero ver você ser herói em tempo de guerra, onde tudo é difícil. Né? Como que você vai agir? Você vai matar? Você vai roubar? Você vai fazer o quê? Ou você vai ser um ser espiritualmente elevado, mesmo nas situações mais difíceis? Então essa é a grande sacada da alma, né? Mas para aquele que vive, como dizia o próprio Buda, Siddhartha Gautama, né? O sofrimento é uma realidade neste mundo. Ele existe. É inevitável para quem encarna nesse mundo não passar por qualquer tipo de sofrimento. Você vai passar. É inevitável. Faz parte da experiência humana. Né? Só que a gente tem que transcender tudo isso. A gente pode transcender tudo isso. É como você encara as coisas. O sofrimento tem muito a ver com o nível de como você encara. Imagina um cara que é muito rico, né? Nossa, poderoso, aquele puta ego, de repente perde tudo, né? Nossa, o cara vai lá, varrer o chão para sobreviver. Então, aquelas oscilações. Tudo depende da tua alma. Se você não tiver nem aí, você não tem sofrimento nenhum. É uma coisa de ego apenas, né? Uma coisa de ego. Ser poderoso, ser rico, né? Você pode ser rico numa vida, na outra você não é. Então é isso. Quando estamos treinando Tai Chi, ou mesmo meditando, podemos estar acompanhados por espíritos. Veja bem, todo ser humano aqui na Terra, estou falando todo ser humano aqui na Terra, ele é monitorado, quer dizer, 24 horas por dia. Não tem nenhum ser humano na Terra que seja solitário, que o plano superior não esteja, né, conectado com ele e analisando passo a passo tudo que acontece na vida de cada um de nós aqui na Terra. Por ciência e tecnologia que vocês nem imaginam. Tá? Não vamos entrar em detalhes aqui agora disso. Né? Mas a questão fundamental é essa. Então não importa se você está fazendo Tai Chi, ou se você não está fazendo Tai Chi, se está meditando ou não, se você está na baderna, na bagunça, sempre vai ter algo te observando, te olhando ali de cima. Nós somos um grande Big Brother para o plano espiritual. É isso que vocês não entendem. Vocês não entendem que ao nosso lado está cheio de espírito o tempo todo. Você anda na rua, você está cruzando com um espírito. Você está me entendendo? Você está cruzando com o espírito. Né? Tem um filme muito interessante, é meio comédia, tá? Que vai mostrar uma coisa muito clara disso. O filme é assim, o cara sofre um acidente, ele fica lá no hospital, ele bate a cabeça e tal. Aí quando ele sai do hospital, ele começa a ver gente morta. Mas vê gente como se estivesse viva. Então ele não consegue separar quem é morto e quem é vivo. Porque é tudo igual para ele. Mas aí, quando ele está andando na rua, ele começa a cumprimentar e o cara vê, o espírito vê que ele vê. Você tá entendendo? Os espíritos ficam doidos, porque não tem quase pessoas que enxergam os espíritos. Então é muito raro. Nossa Senhora, o espírito começou a seguir ele. Todo mundo começava a seguir ele, entendeu? Porque ele via, não, ele está vendo a gente, outro, não, ele está vendo a gente, olha, tal. E os espíritos, todos tinham alguma dívida aqui. Né? Então os espíritos queriam que ele ajudasse a resolver os problemas que eles deixaram para trás. Né? Inclusive, tinha um senhor que acompanhava ele, mas você precisa me ajudar. Ele não queria, não, eu quero ajudar. Né? Nem sabia lidar com a coisa, era um dentista o cara ainda. Né? É bem engraçada a comédia. Aí no fim, quando ele passou por um monte de problemas, ele resolveu ajudar os espíritos, né? E o que esse cara queria que ele ajudasse? Presta atenção, ó. Ele morreu num acidente, e a família dele, e a esposa e as crianças estavam passando fome, porque ele que sustentava a casa, né? E ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, você tem que ir lá falar para minha mulher que na gaveta tal tem uma pólice de seguro que eu deixei para ela lá de tantos milhões. Ela está passando fome, ela vai ser despejada tal da casa. E eu deixei todo esse negócio aqui para ela e ela não sabe que eu tenho isso. Eu deixei isso para ela. E o cara que tinha que avisar a esposa, entendeu? Então ele foi consertar um monte de coisa. Então, eu quero que vocês entendam que para o plano espiritual, né, eles estão constantemente ao nosso lado. Você cruza com o espírito na rua o tempo todo, só que eles percebem que você não vê ele. Então ele não liga para você. Né? A não ser que seja um espírito meio perturbado, meio confuso. Aí ele vê uma moça bonita, tá, ele vai atrás. Ele vai tentar até abusar da pessoa. Sabe? Se você também não tiver espíritos que te olham, que te seguram na sua casa, o que você faz. Né? Então é
O mundo inteiro é cheio de espíritos. Mas é óbvio que quando você faz uma prática espiritual, que quando você está fazendo uma prática espiritual, você atrai forças da luz. Você entra em contato com forças da luz. Tá ok? Meditando. Então você atrai seres de mais alta estirpe, né, para o seu lado. Né? Quando você está meditando, por exemplo, é um momento que você está receptivo. Então o plano superior pode se aproximar, fazer algum trabalho com você, fazer uma limpeza áurica, né? Falar com você, implantar ideias em você, ajudar você a ter as respostas que você está procurando. Então é muito importante esses momentos de meditação, de práticas, de tai chi, yoga, né? Para que você seja mais conectado com o plano superior. Né? Os espíritos que compõem o comando do Projeto Terra estão no topo da escala evolutiva espiritual. Se existem espíritos de maior envergadura que fazem parte de um comando, de um projeto universo. Bom, então é claro, né? O que a gente tem que entender? Não existe. É muito difícil falar, quando você está lá no plano superior, falar de quem é mais superior, quem é mais inferior. Que eles não veem as coisas desse jeito. Né? Os espíritos todos, cada um lá em cima, eles sabem o dever deles e cumprem o dever deles. Eles não ficam disputando cargos políticos, né? Quem é maior, quem é menor, quem é mais evoluído, quem é menos evoluído. Isso não existe lá em cima. Essa é uma coisa só do ego humano aqui, gente. Vocês têm que entender isso. Então, o conceito de quem é mais evoluído e menos evoluído acontece só nesses planos inferiores nossos aqui, que a gente estabelece hierarquias. Lá, as hierarquias são funcionais. Não se esqueçam disso. São funcionais, cada um na sua função. Cada um fazendo um trabalho para o universo inteiro funcionar. Para os projetos planetários funcionar. Né? Você vê, às vezes, alguns desses seres mais avançados se propõem até descer com um avatar aqui para realizar algum trabalho, para fazer alguma coisa importante para a humanidade. Né? Eles não têm esses preconceitos hierárquicos. Né? Mas o pessoal que está no comando do Projeto Terra são tudo entidades da federação. Tá? Então você tem que entender que existe uma federação galáctica, e essa federação galáctica, ela distribui os comandos planetários, né, pela galáxia. E quem coordena é uma federação central. Ela coordena todos esses projetos da galáxia. Né? Então você tem um comando de um sistema solar, um comando de um planeta, você tem, né, de uma civilização. Então esses comandos estão todos conectados com a federação. Eles já têm essa consciência macro, são seres, né, acordados há bilhões de anos. É uma coisa muito distante da cabeça de todos vocês, viu? Todos nós. Aqui o ser humano nem espírito ele acredita que existe, quanto mais pensar nessas dimensões avançadas lá do espaço. Né? É difícil para a cabeça das pessoas. Porque a gente só conhece uma forma de relacionamento aqui, uma forma de poder, né? É por isso que desde o passado distante nós criamos Deus como imperador, né? Todos os modelos de Deus que as pessoas inventaram é um Deus imperador. Por quê? Porque todas as organizações sociais humanas eram imperialistas. Todas elas. Né? Então, os antigos projetavam um Deus como se fosse um imperador de uma grande nação. Né? E não é verdade, as coisas não funcionam assim. De jeito nenhum. É possível que espíritos que estão no umbral reencarne direto sem passar pelos estudos necessários pelo processo de reencarnação que acontece nas colônias? Bom, essa pergunta eu estou entendendo o que você está falando. Por exemplo, tem espíritos. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu explicar para vocês aqui na lousa, que fica até mais fácil vocês entenderem. Bom, vamos imaginar que aqui está a superfície da Terra, as almas das pessoas encarnadas aqui, ó, tá? E vamos imaginar o plano astral aqui, uma cidade no plano astral, cidade do nosso lar, tá? Só para vocês entenderem. E eu vou desenhar agora aqui uma cidade umbralina. Isso aqui é uma cúpula, aqui tem uma cidade umbralina. As cidades umbralinas, elas ficam na superfície da Terra. Só que o que a gente escolhe para construir? São lugares muito onde o ser humano não vai. Ou regiões muito montanhosas, ou meio do deserto, meio de lugares que o povo não vai lá. Não tem ninguém lá, sabe?
tá? Não vai atrapalhar ninguém. Como eles são espíritos densos, eles não conseguem subir e ficar aqui. Eles têm um corpo astral muito denso para poder até estar aqui nas cidades astrais num nível maior. Então eles ficam aqui. Tá? Eles ficam em regiões muito grandes, em comunidades, cidades, estruturas. Tá? Então, dependendo do nível de consciência desse espírito, às vezes ele nunca consegue sair daqui e vir para cá. Você se lembra que no filme Nosso Lar, o André Luiz, ele passa, segundo ele, 8 anos aqui no umbral. Ele fica 8 anos numa comunidade umbralina, mas as pessoas ficam aqui porque são um pouco primitivas demais. Se quiser sair, ela sai. Se quiser ajuda, sempre tem espíritos aqui trabalhando com eles, auxiliando esses caras e tentando levar eles com uma condição melhor. É a mesma coisa daqueles médicos, terapeutas que vão lá na Cracolândia, né, tentar tirar os caras daquela estação. O cara não quer sair, né? Eu vou fazer o quê? Matar o cara agora? Amarrar ele e levar ele embora? Então existe o livre-arbítrio. Então, tem espíritos. Por exemplo, o André Luiz, ele vai lá, ele começa a acordar, ele era um cientista, ele era um médico famoso, um cientista aqui na Terra. Né? Então, com o passar do tempo, ele vai compreendendo toda a grandeza da experiência humana, da alma humana. E se ele tiver que reencarnar, ele vai reencarnar durante toda uma preparação, né? Todo um tempo muito antes, ele já sabe que ele vai encarnar, ele vai para o prédio da reencarnação lá, discute com os mentores, para ver aonde ele vai descer, qual é o propósito de descer aqui. Tá bom? Agora, já o espírito umbralino, ele não tem essa liberdade. Né? Os caras lá de cima preparam a reencarnação dele, né, sem a presença dele. Vê o nível kármico que ele está construído, o que ele fez, o que deixou de fazer, e compulsoriamente encarna ele numa condição que ele não discute, ele não participa, ele nem sabe que vai reencarnar, de repente ele dá uns tremelique nele lá, o pessoal já está trabalhando a reencarnação dele. Né? Isso é assim. Tudo no mundo espiritual é muito coordenado. Tudo, né? Não existe injustiça lá, sabe? Tudo é feito de acordo com o passo que cada um plantou. Né? Não existe injustiça. Né, meu menino? Professor, essa vacina tem alguma eficácia ou mais efeito placebo? Vocês são pessoas que vocês estão muito desconfiados de vacina. Não é de hoje não, tá? Quando nós tivemos a vacinação da febre amarela aqui no Brasil, no começo do século XIX, quer dizer, no começo do século XX, existiu um movimento no Rio de Janeiro, na época, chamado a Revolta da Vacina. Mesma coisa que está acontecendo no mundo, a gente não quer tomar, porque acha que vai virar jacaré, tal, sabe? A vacina contra a varíola foi a mesma coisa. Você está entendendo? Vocês já viram a doença, a varíola? Você já viu o que é uma pessoa com varíola? Cara, começa a sair umas pústulas assim, parece aqueles tumores que ficam vazando pus, tal, ela dá umas pústulas, sabe? E aqui no rosto, no corpo inteiro, começa a sair aquelas pústulas e o cara morre de uma forma horrível. Horrível. E essa praga ela veio acompanhar a humanidade durante muito tempo, sabe? Agora, por que você não vê ninguém mais com varíola? Por quê? Exatamente, porque nós erradicamos a varíola com a vacina. E é virótica. Por que você não vê mais ninguém com paralisia infantil? Exatamente. Quantas crianças na minha idade nasciam com problemas, tinha paralisia infantil e os músculos não desenvolviam mais, né? Dava aquelas atrofia. E um dos presidentes americanos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha paralisia infantil. Né? E quando vocês acham que a paralisia infantil foi erradicada no mundo? Não faz 70 anos isso daí. Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. A vacina salvou a humanidade de muitas doenças terríveis. Terríveis. Você está me entendendo?
Agora surge esse vírus. É mais um desafio para a tecnologia, para a ciência e para a humanidade. É óbvio que hoje em dia, cada vírus tem uma forma de atacar o ser humano, uma forma de... Então, os cientistas procuram, né? Eu sou um cientista, eu estou falando isso como um cientista. Nós procuramos formas de fazer com que a vacina seja eficiente. Então, desde o começo, ó, se vocês ouvirem palestra minha de 2 anos atrás, eu falei para vocês que a gente ia fazer uma vacina super rápido. Tá? E surgiu uma de 10 vacinas. Uma diferente. A única coisa complicada não é fazer a vacina. A única coisa complicada é fazer 8 bilhões de vacina. E ainda tem que inventar a segunda dose. Aí são 16 bilhões de vacina. Agora estão querendo dar a terceira. Você está me entendendo? Não há um sistema de produção em massa assim no mundo. Por isso que demorou. Por isso que demorou o tempo de aplicação. A vacina foi inventada muito rápida. Mas o problema da vacina é o seguinte, né? Você tem uma epidemia que está matando todo mundo. O que os caras fazem? Se eu vou fazer um desenvolvimento que demora 10 anos, que seria o oficial, morre todo mundo e a vacina não está pronta. Então, como, né? Então vamos fazer diferente, vamos fazer um protótipo, que se a gente vê que está funcionando, vamos tacar em todo mundo, vamos ver o que dá. Né? Você está entendendo? Entendeu? Então, como a gente tem muita experiência de outras vacinas, a gente sabe que, né, faz aquele teste simplesmente para ver se não vai matar as pessoas, se não vai ter efeito colateral muito grave. Aí que a gente viu que não tem efeito colateral. E ela produzia anticorpos, né? Por isso que tem aquela história, né? A Coronavac é 50%, 60%, outra é 90%, sabe? Porque é a quantidade de anticorpos que ela produz no organismo humano. Isso é gente de eficiência. Tem vacinas que produzem só 50% do anticorpo, né, para proteger a pessoa. Então a gente chama de famosa vacina queijo de Minas, né? É o famoso meia cura. Né? Tem as vacinas que estão até 90%, 90% de eficácia, né? Entendeu? Porque são métodos diferentes elaborados. Mas nós não temos outra saída, cara. Você prefere pegar a doença e se lascar ou você prefere tomar uma vacina? Você está entendendo? É aquela velha história, né, meu filho? Se inventarem uma vacina contra a AIDS, você vai tomar? Entendeu? Então, o lance é o seguinte, a gente está numa época do mundo que a gente precisa acreditar um pouco na ciência também. Todo mundo acha que todo mundo está querendo conspiracionar com a gente. É claro, não há dúvida nenhuma que é uma mina de dinheiro, né? Uma empresa farmacêutica tem que produzir 8 bilhões de vacinas, tirou o cara do buraco, né? Você está entendendo? As indústrias farmacêuticas ficam felizes que está pintando uma doença aí, uma epidemia para ela fazer vacina. Mas pode ele ganhar dinheiro, né? Mas o mundo é o mundo, né? O mundo gira em torno do capitalismo, né? Você está entendendo? É aquela velha história. Por que os russos não fazem dar vacina de graça para todo mundo? Não, o russo vende também. É comunista, mas ninguém quer saber de dar de graça a vacina. Tem que vender. Alguém tem que pagar a conta, né? E isso, geralmente quem paga a conta é quem paga o imposto. Quem trabalha. Bom, pós-morte, posso pedir para ver a história real da Terra? Ah, pode. Tranquilo. Eu estou entendendo o que você quer saber, porque nós temos muita história oculta na Terra. Quem foi Atlântida, tal, Jesus, né? Quem foi Jesus, se existiu, como é que foi a vida de Jesus, isso é tudo meio oculto. Quando você morre, você vai no plano astral, nós temos lá a central de história. Opa! E de uma tecnologia que vocês não entendem. É um negócio maravilhoso. Você entra lá, parece que você vai no cinema 3D. Sabe aquele cinema 3D? Né? Então vamos passar a história de Jesus. Verdadeira, não é falsa. Não é. Então você vai ver tudo verdadeiro. Não é baseado, né? São tudo registros acásticos, são tudo, né? Então você tem uma verdadeira, da mesma forma que eu posso ter uma aula de astrofísica, astronomia, de física, de matemática, eu posso ter uma aula de história, gente, lá no mundo espiritual. Aí vocês vão saber realmente toda a história da Atlântida, toda a história que é oculta na Terra, tudo que realmente falou Jesus, que realmente ensinou Jesus, né? Que realmente era Buda, tal, todas as passagens não vão ter. A verdade nunca, nunca pode ser escondida ou esquecida ou perdida. Tá? Que a gente sempre fala, a biblioteca da Alexandria foi queimada, né? Mas a lá de cima não foi.
Então a verdade, ela sempre existe e está guardada em algum lugar, pode ter certeza. Se puder, por gentileza, me tira uma dúvida. Jesus foi morto pelos romanos e como que os causadores de sua morte hoje pregam em seu nome? Deixa eu tentar entender a pergunta que vocês falaram. Porque quem que prega em seu nome? Os romanos? Mas isso foi há 2000 anos atrás. As pessoas não são as mesmas, né? E mesmo o que é muito engraçado, deixa eu perguntar, quando Jesus Cristo andava, ele andava, ele não foi para Roma, Jesus Cristo não foi para Roma, tá? Do ponto de vista prático, não. Dos 30 aos 33, que ele morre aos 33 anos, ele prega ali na região da Judéia, tá? Então ele prega ali Israel. Só que Israel, ele era um país invadido pelo Império Romano, né? O Império Romano, naquele expansionismo gigantesco, que tem quase só não conquistou a Índia e tal, mas ele teve uma expansão muito grande no Extremo Oriente ali, né? No Oriente Médio. Então ele conquistou o Egito, conquistou muitos lugares. Você lembra da história da Cleópatra, né? Com Marco Antônio e tal? Né? O caso, né? Aquele famoso caso, né? Roma era o centro do mundo, né? O centro tecnológico, centro filosófico, era Nova York de hoje, né? Você está me entendendo? Então, tem uma frase muito interessante do Marco Antônio. Marco Antônio era um interventor no Egito, sabe? O Império Romano invadiu o Egito também, e ele era um interventor ali. Foi um governador do Egito junto com a Cleo, né? Tem até um caso com a Cleo, aquela história. Aí um dia, né? Quando ele volta para Roma, ele está entrando naquele arco triunfal de Roma, né? Nas entradas, lá com o cavalo dele. Ele olha assim e fala assim, né? Ele não fala exatamente com essas palavras, mas se fosse ele falar, puta que pariu, né? Eu prefiro ser um cidadão em Roma do que um rei no Egito. Vocês entenderam? Né? Porque eu prefiro ser um cidadão aqui, né, em Nova York do que um rei na favela. Então as coisas são assim, mais ou menos assim, porque naquela época o Roma era um puta império, cidades organizadas, né, aqueles banhos maravilhosos. O Egito era um lixo, né? Entendeu? As outras partes do mundo eram um lixo, né? E acontece essa pergunta que você fez, é claro, né? O Jesus, ele foi um ativista, né? Um ativista ideológico, né? E ele começou a perturbar o próprio governo, né? Local, porque quando você tem um interventor, o invasor, ele tem duas opções, né? Ou ele entra, destrói tudo, larga e vai embora, ou ele entra e permanece um tempo controlando o Estado, né? Mas às vezes ele não mata o imperador, ele não mata o presidente, ele não, mas no caso a invasão não matou Herodes, não destruiu a culpa, porque o Herodes era mais fácil controlar o povo, controlar o governo com Herodes no governo, só que o Herodes não habitava. Ele tinha o Pôncio Pilatos, que era o governo interventor ali, certo? Então você tinha dois governos ali, né? Então, por isso que os caras mandam para o Império Romano, o Pôncio Pilatos fala assim, o negócio é o seguinte, esse problema não é meu, não, esse problema é do Herodes, esse negócio é dos judeus, vocês que se virem com isso. Aí você lembra que ele vai, o Herodes fala, não, esse problema não é meu também, né? Manda lá para o Pôncio Pilatos. O Pôncio fala, bom, tá bom, já que está aqui eu lavo minhas mãos. Por isso é a história de lavar as mãos, né, do Pilatos, né? Então, crucifica o cara aí, né? Entendeu? Tem até a história do Pôncio Pilatos, nós estamos numa festa aqui, nós podemos soltar, né? Quem que o povo quer que eu solte? Todo mundo, Barrabás, deixaram o Cristo se fula, né? Seu povo, cara. Você está entendendo? O Império Romano estava lá, o Império Romano era um executor de uma sentença, sabe? Porque o próprio Herodes não quer saber. Você está entendendo? Então, o Império Romano, para matar um negro, para crucificar um cara naquela época, cortar a cabeça, era a rotina. Jesus era mais um. Você está entendendo? Jesus era mais um. Pra você ter uma ideia, no ano 70 depois de Cristo, quando houve uma rebelião do povo judaico para tentar se libertar do Império Romano, e foi totalmente fracassada, né?
Os romanos, em um dia, crucificou 3.000 pessoas numa estrada. Mas você imagine você passar por aquela estrada, tem negro lá. E a crucificação, ela é triste, porque o cara demora uns 3, 4 dias para morrer. O cara fica lá gemendo, torturado e tal, saca? Então, Jesus não foi o único. Foi mais um. Pô, o romano era mais um, sabe? Que eles estavam acostumados a fazer isso com todo mundo. Né? Todo mundo que destoava da lei romana ou dos invasores eram bárbaros mesmo. Eles eram criaturas assim terríveis, terríveis, né? E aí, né, passa-se muitos anos, né? O cristianismo ele espalha pelo mundo e principalmente ele fica no Império Romano como uma religião subversiva dentro do Império Romano, né? Dentro de Roma. Você está entendendo? Quantas vezes não tivemos os gladiadores, né? Os cristãos iam ser mortos na arena, aquelas coisas todas, né? Entendeu? Só que vocês vão entender que o tempo vai passando, aí tem um momento que o imperador Constantino, né, ele faz o quê? Ele transforma a religião oficial de Roma no cristianismo. Aí parece que inverteu tudo, né? Ele vira cristão, certo? E funda a grande igreja romana que vem até os dias de hoje. Tá? Então o cristianismo tem toda essa evolução histórica. Não é bem o que você está falando aí, né? Às vezes as almas podem ter ser a mesma, mas a pessoa vai resgatando o karma, né? Ele vai encarnando, reencarnando, se ferrando, pagando o karma, até que mais ele fica bonzinho. Daí ele se acorda tal, e vira um pastor. Encarna virando um pastor nessa vida aqui para pregar o cristianismo. E às vezes no passado o cara matou muito cristão. O cara matou muito cristão. Saca? Essa rebeldia. Era soldado romano que matava cristão assim. Eita, agora ele encarna como pastor para ensinar o cristianismo. As coisas são interessantes, né, na lei do karma. É legal. Vamos conseguir pousar em Marte antes de termos contato com os seres de outros mundos? É claro. Eu não acredito. Eu sou um cientista. Presta atenção. Os caras ficam fazendo um monte de propaganda aí. Vamos para Marte, vamos colonizar Marte. Mentira. Mentira. O próprio Elon Musk deu uma reportagem assim, eu já falei isso há muito tempo. Os astronautas chegam mortos em Marte. Só a viagem já dançam. Nós não temos tecnologia e estrutura para botar homens em Marte. Você não sabe, a viagem para Marte demora 9 meses. Como que as pessoas vão conviver durante 9 meses sem gravidade, num cubículo, tal, sem dar encrenca, sem o cara ficar maluco, sem o cara ficar louco? Saca? Psicologicamente, tem um monte de coisa não resolvida. Aí o cara pousa em Marte. Ele não pode sair andando em Marte, sabia? Aqui na Terra, todo cara que passou 6 meses no espaço, tem recorde aí do cara que ficou um tempo, mas se você passar 6 meses no espaço sem gravidade, sua coluna cresce 10 centímetros. 10 centímetros, o cara cresce 10 centímetros. Então, quando o cara desce da espaçonave aqui na Terra, ele não pode andar. O cara tem que pegar ele numa cadeira de roda, numa maca, tirar ele de uma maca, levar, porque a gravidade da Terra ele não está acostumado mais, o corpo dele não. Se ele andar, ele quebra a coluna, ele lesa a coluna. Se ele tentar levantar ou tentar andar, a coluna cresceu, os anéis se afastaram, ele quebra a coluna, ele perigoso ficar tetraplégico ou paraplégico. Então o cara tem que ficar, ele passa semanas e semanas em quarentena, fazendo exercício, levantando aos poucos, se acostumando com a gravidade da Terra, para depois ele fazer algum esforço físico. O astronauta vai ter que fazer a mesma coisa em Marte, ele vai chegar em Marte, depois ele já vai, no dia seguinte pisar em Marte, sair andando, né? Não vai. Tem milhões de problemas. E um dos problemas mais difíceis que eles estão é a psicologia. Como é que o cara chega lá, psicologicamente, numa cubículo, 9 meses dentro de um cubículo, interagindo com pessoas. Né? Ficar em casa já dá problema, né? Imagine num cubículo. Não é uma experiência tão simples. Não é uma experiência tão simples. Eu não acredito que tão cedo a gente leve colonizadores em Marte. Tá? Vai demorar. É muito gasto, é muito dinheiro. E depois o retorno financeiro é muito baixo. Certo? Muito baixo. O que você vai ganhar com isso?
A não ser que sejam instituições governamentais que façam com uma espécie de pesquisa, de avanço científico, tecnológico. Mas você está percebendo que hoje quem quer ir em Marte não é os Estados Unidos, quem quer ir em Marte é o Elon Musk. É empresa particular. Entendeu? Não é... Vai investir, é coisa de trilhões de dólares para você montar uma missão dessa. Quem tem esse dinheiro para jogar fora? No bom sentido, né? Então, vamos pegar problema. As pessoas perguntam para mim, Laércio, por que o homem parou de ir na Lua? Não tem mal o que fazer lá na Lua. Cada missão na Lua gastava tantos bilhões de dólares. Ia lá, trazia pedra, ia lá, trazia pedra, ia lá, trazia pedra. O cara falou, pô, até quando você vai trazer pedra essa porra? Vai fazer o que lá em Marte agora? Pode parar com isso aí. Então pararam na Lua, não tem o que fazer na Lua. E o que eles fizeram? Não vão para a Lua, vão montar uma estação orbital, vão desenvolver tecnologia aqui, tá? Não tem mais o que fazer na Lua. Num deserto do cão. Você está entendendo? Então, ir para Marte é muito difícil. Ir para Marte é muito difícil. Uma missão para Marte é o seguinte: na melhor das hipóteses, você tem que ir para não voltar. É uma missão suicida. Você vai, mas não volta. Porque a gente fala que descer, todo santo ajuda. Na descida, todo santo ajuda. Você já percebeu? Como é que eu construo um foguete para sair de volta de Marte? A gravidade de Marte é um planeta parecido com a Terra. A gravidade é um pouco menor, mas é difícil sair de Marte. Da Lua é vasto, né? A gravidade era muito baixa, aquele foguetinho, papá, já mandava a módula para cima. Mas Marte, você já viu? Puta transportador, botar um foguete, botar na plataforma, puta complicação que é, 300 mil negros lá no controle operacional do lançamento. Em Marte não tem nada disso. Cara, eu fico pensando 1 milhão de problemas que pode dar. 1 milhão de problemas que pode dar. Falha o foguete, o cara tá morto, sai mais de lá. Entendeu? E depois outra, né? Se o cara quiser, eu vou fazer uma exploração em Marte. 9 meses de viagem. Pousei em Marte. Fico uma semana, 30 dias, né? Agora eu quero ir embora. Não, ir embora vai demorar 2 anos e meio para você voltar para a Terra. Se você quiser. Você já pensou? Então você tem que ficar em Marte. Obrigado, se você quiser voltar numa viagem para a Terra e demorar 9 meses de novo, porque a Marte está andando em torno do Sol, né? A distância da Terra. Você tem que ficar no mínimo uns 2 anos esperando uma nova janela em Marte, para depois sair de lá e vir para a Terra. Tá? Água, comida... Quem é que leva tudo isso aí? Vai ter comida para 2 anos e meio? Vai ter psicologia para você ficar sem, né? Vai levar a revista Playboy ao monte? Ou vai levar umas... Não vou falar porque fica feio, né? Junto. Vai ter sexo nesse negócio aí? É complicado. O que o senhor pode falar sobre Pietro Ubaldi? Olha, eu não conheço muito, eu li alguns livros do Pietro Ubaldi, tá? Você está me entendendo? É um grande filósofo, né? Foi espírita também, escreveu alguns livros interessantes, tá? Mas foi um grande homem, sem dúvida nenhuma, né? Nos ensinou muita coisa, nos deixou muito legado interessante, tá? O senhor fala que 80% das almas, eu falo que 87%. Aqui é a primeira experiência na Terra. Então, nos outros órbitos planetários seria exatamente como aqui, assim como na Idade da Serra? Provavelmente. Provavelmente. As pessoas que vêm para a Terra, elas vêm com o resgate kármico de outros mundos. Só presta atenção, vamos usar a inteligência. Eu já falei para vocês que 87% estão na primeira encarnação na Terra. Ó, só para vocês terem uma ideia, de 1969 até 2019, chegaram 4 bilhões de almas na Terra. Isso é excedente, isso é mais. E eu pergunto uma coisa para você, qual revolução que nós fizemos aqui na Terra, esotérica e espiritual? Nenhuma, só teve revolução tecnológica. Vocês estão com o celular na mão, toda essa coisa eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me ouvindo, no mundo inteiro vocês estão me ouvindo aqui. Antes eu não tinha isso daí. Mas, isso é tecnologia. Espiritualmente a humanidade mudou? Veio algum avatar no meio de tudo isso daí? Revolucionar a humanidade? Transcender a humanidade? Então é como se espíritos comuns, né, tivessem encarnado entre nós, na sua maioria,
para um resgate kármico, para uma experiência kármica nesta época, nesse modelo estrutural, porque são raros os momentos em que um projeto planetário tem ciência e tecnologia. A maior parte do tempo, os projetos planetários não têm ciência e tecnologia. É um resgate kármico, então não tem ciência, não tem medicina, não tem nada. Né? O cara rala mesmo. Né? Tem um seminário muito interessante. Eu estou assistindo na Netflix. Honra o teu nome. Live Up Your Name. Né? Em inglês. E a tradução é Honra o teu nome. É muito interessante, porque eles fazem uma ficção, né? É uma comédia meio romântica, né? Mas tem umas coisas interessantes. Eles pegam um dos melhores acupunturistas, né? De 600 anos atrás, por volta de 1400, certo? Isso é um filme coreano, é um seriado coreano. Os melhores médicos acupunturistas de lá. E eles transportam esse médico para os dias de hoje. Entendeu? E o cara chega nesse mundo tudo diferente e tal, né? O cara fica louco, né? Quando vê tudo isso daí. Certo? E ele vai confrontar a medicina ocidental daqui. Ele vai conhecer uma moça que é uma médica cardiologista do hospital, tal. Então essa realidade, né, de um mundo muito avançado, e você vem daquela experiência kármica que a única coisa que você tinha na mão era agulhas para tratar as pessoas. Você está me entendendo? Então é um negócio legal, interessante você ver, né? Como que as pessoas eram tratadas naquela época, porque ele sempre trabalha em 2 tempos, tá? Uma hora ele volta de novo, leva a médica para lá, e a médica fica louca porque ela não tem instrumento para... Ela tem o conhecimento de medicina, mas não tem toda a tecnologia que ela tinha para tratar o paciente ali. E ela tem que tratar, tem que abrir o cara, como é que ela faz? Aí ele tem que pedir ajuda para o cara anestesiar o cara com acupuntura, fazer um monte de coisa. Então é aquela simbiose das duas culturas, né? E da mesma forma, quando o cara vem para o futuro, ele não sabe lidar com o celular, não sabe o que é isso, não sabe o que é nada. Ele vê o carro, ele fica louco quando ele vê um carro. Ele nunca viu isso na vida dele. E eu que vi a televisão, então ele fica louco mudando de canal na televisão. Né? Então, para você ver como é que funciona uma divergência de ciência. Você pode pegar um cara de um planeta avançado, encarna ele, mas ele esquece de tudo. O jogo é esquecer aqui na Terra, né? Então o que ele vai fazer de diferente aqui? Ele vai seguir com o que todo mundo segue. Professor, poderia ensinar o mantra para harmonizar energias ao nosso redor? Claro que eu posso. Um dos mantras mais famosos que existe na Índia, e é um dos grandes mantras harmonizador, integrador, de elevar a consciência, elevar a vibração, se chama Om. Então você senta e canta o mantra Om. Om. Simples. E hoje em dia, vocês podem entrar na internet, no YouTube lá, vai lá no YouTube, tem 1 hora de mantras, de monges cantando esses mantras, bastante monge, né? Na frequência 432, né? Ao invés de 440 Hz, eles cantam na frequência do Lá, o Lá central desce para 432, que dizem que é uma frequência harmonizadora mais eficiente. E você liga esse som e fica cantando junto. Você fica lá. Faça essa experiência. Vocês vão ver como o teu campo áurico vai mudar, tua frequência interna vai mudar. Porque o mantra Om é o mantra considerado o mantra raiz, o mantra originário do primeiro som do universo. Nós nos conectamos com a nossa essência primordial ao vibrarmos o mantra Om. Tá? Faça essa experiência, cante para vocês verem. O que está escrito aí? Quais a interação dos ETs com os vulcões? O que acontece é que muita gente, quando tem vulcão em erupção, tanto no México, o Popocatépetl, tem muito disso. Todas as vezes que o Popocatépetl entra em erupção, sempre aparece OVNIs em volta, sempre aparecem aparições de OVNIs. Né? É o seguinte, se eu fosse um ET, eu estivesse aqui na Terra, esses eventos geológicos são muito interessantes. Né? A erupção de um vulcão, eu estaria lá para... Né? Eu estaria lá para dar uma assistida, eu estaria lá para dar uma olhadinha, né? Ver se não vai destruir muita gente, eu posso até patrulhar para ver se não vai extrapolar, né? Porque um vulcão pode ser muito perigoso, né? Dependendo do tipo de vulcão.
Um dos vulcões mais perigosos que existe é o chamado efeito piroplástico. É o seguinte, ó, o vulcão, foi o que aconteceu em Pompeia, né, e Herculano. O vulcão Vesúvio, ele é terrível, é um vulcão tipo piroplástico. Ele faz o seguinte, ó, ele explode, ele tem uma erupção explosiva e ele lança uma camada de cinza a mais ou menos quase 900 graus de temperatura, até 1000 graus de temperatura. E ele cai e desce a montanha com uma velocidade de até 800 km por hora. Ninguém escapa dessa merda. E ele vem descendo. Oh, puta velocidade, imagina 800 km por hora, vai varrendo tudo que tem na frente, não dá nem tempo de você correr. Foi o que aconteceu em Pompeia, por isso que pegou todo mundo no pulo. Né? Não deu tempo de fazer nada. Se você for desescavar lá, você pega a gente abraçada, né? Os caras morreram na hora, assim. Você está me entendendo? Então, esses vulcões, a gente chama esses acidentes geográficos, né? Geológicos, quer dizer, eles são de grande interesse pelas frotas estelares que patrulham a Terra e tentam manter o controle aqui. Então, eles se mostram, né? Para que o próprio ser humano entenda que nesses momentos de crise, essas forças de luz estão ao nosso lado, estão nos observando, estão interagindo, né? Certamente já indagou os amigos espirituais sobre o que é um buraco negro e matéria escura. Pode nos explicar o que é isso? Muito bem. Matéria escura, no dia... É 19 desse mês, Luna? Segunda-feira que vem, não é? Eu vou fazer uma palestra aqui gratuita para vocês sobre matéria escura e a espiritualidade. Então vocês já estão convidados, tá? É gratuito aqui pelo sistema online, tá? Então eu vou estar falando isso para vocês, tá, ok? Explicando direitinho o que é matéria escura. Qual que é a outra pergunta que tinha junto? Não, anterior. Então, ele falou, buraco negro e matéria escura. Olha, veja bem, buraco negro é uma coisa real, ela existe, ela é real no universo, tá? Eu, como físico, você acha que é uma das coisas que eu mais me interesso, né? A teoria de Einstein, é que está com umas distorções, ela tem uns erros aí estruturais. Ela não consegue entender. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês aqui, não sei se vocês entendem. Então, quando vocês têm um gráfico, presta atenção, de uma curva, que necessariamente ela começa aqui, depois chega num determinado número aqui, um determinado valor, isso aqui tende para o infinito. Esse valor aqui vai para o infinito. Né? É muito simples, vocês conhecem esse gráfico aqui, ó, y igual a 1 sobre x. Como é que é esse gráfico aqui, quando você põe no gráfico? Vocês não estão sabendo, não? É só fazer, gente, o gráfico. Né? Como é que ele é? Ele é o contrário disso aqui. Toda vez que você vai aproximando o número de zero, o que acontece com esse valor aqui? Quando você faz um gráfico dele. Né? Então, presta atenção. Vamos supor que aqui, esse ponto aqui é 1 no gráfico. Então, 1 sobre 1 dá isso aqui, certo? Ó. Esse é o ponto, dá 1 sobre 1, isso aqui é 1. Tá? Quando esse gráfico começa a diminuir o valor, o que começa a acontecer com y? Vamos? Puxa, mas tá difícil, hein? A matemática não é o forte de vocês. Então esse gráfico ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele vai tender ao infinito. E toda vez que ele saiu daqui, ele vai tender para cá, ó. Ele vem para cá, né? Então, o que acontece? Quando ele está chegando perto do zero, ele... Então aí você aplica aquela matemática, né? Você fala assim, limite, né? De f é limite. Oh, meu Deus do céu, eu tô ficando velho já. Limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Tá? Todo mundo sabe que é infinito. Nesse caso aqui.
Né? Esse é o gráfico, é um gráfico da tendência. Então, deixa eu explicar para você. Então, quando o Einstein desenvolveu a teoria dele, uma das equações dele dava esse negócio aqui. Você está me entendendo? Isso a gente chama de descontinuidade da equação. É um ponto de descontinuidade. Então, todas as vezes que num determinado... Quando ele desenvolveu a ideia, ele desenvolveu a ideia que gravidade era simplesmente uma curvatura do tecido do espaço-tempo ao redor, do tecido do espaço-tempo, eles começaram a pensar no seguinte: então existe uma equação de curvatura do espaço, tá? Existe uma... Vamos supor que fosse essa aqui. Vamos supor. Não é essa, mas vamos supor. Então, chega num determinado valor, o valor dessa massa, que ela curva tanto espaço que ela tende a infinito. Você está me entendendo? Então, matematicamente falando. Então, matematicamente, nós temos uma descontinuidade no espaço. Essa descontinuidade, a nossa matemática e a nossa física não conseguem descrever, ela não sabe o que acontece lá. Mas isso, a nossa física, a matemática desenvolvida por Einstein, a visão que eles têm de uma distorção espaço-temporal. E se não for assim? E se a gravidade for uma outra coisa diferente dessa visão que o Einstein teve? Oi? 27? No dia 27, pessoal, no dia 27 eu vou fazer então uma palestra sobre matéria escura e os planos espirituais e a espiritualidade. Vou mostrar para vocês que cidades astrais, espírito, tudo é feito de matéria escura. Entendeu? Por isso que os caras não acharam até hoje, porque é escura. Tem duas coisas que vocês precisam aprender na física. Duas coisas. Todas as vezes que um físico falar para você assim, a palavra escura, negro, tá? E a palavra infinito, vocês vão simplesmente traduzir essas três palavras por não sei. Tá bom? Todas as coisas atendem para o infinito, mas infinito, o que é infinito? Não sei. Professor, o que é o buraco negro? Não sei. Ninguém sabe, os físicos não sabem. Por isso que ele perguntou para mim sobre, né, o que os ETs que eu acho. Né? Certo? Então, todas as vezes que você tem uma supermassa que passa de um determinado valor, por exemplo, gravitacionalmente, você não teria a luz, a própria luz, ela fica presa em um bolsão espaço-temporal, ela fica presa num bolsão, por isso ela não sai. A luz não consegue sair, porque a gravidade é muito forte. Por isso que o pessoal fala que buraco negro. Negro porque nenhuma radiação sai, a luz não sai. Tá? Então, pelo menos essa é a teoria das pessoas. Tá? Mas o que acontece num buraco negro, professor? Que tipo de coisa? Aí eu digo para vocês, né? A física acha que sabe das coisas, mas a física não sabe. Por que os discos voadores pegam uma nave sofisticada, para aqui sem nenhum ruído e a gravidade não faz nada com ele, não atrai ele para baixo? Ninguém sabe explicar. É isso que deixa o Michio Kaku, lá o japonês, quando ele viu o disco voador, ele ficou maluco da vida. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar a antigravidade, como é que um disco voador faz uma puta velocidade desgraçada e ninguém se arrebenta dentro do disco voador lá. A inércia poderia matar uma pessoa. Se fazer o ser humano, ele só consegue atingir um certo valor de G, de aceleração. Não sei se é 4, 5G que o ser humano aguenta. Por exemplo, quando um piloto faz aquela manobra de looping, o cara gruda no avião e se bobear, ele perde a consciência, desmaia, porque todo o sangue desce para a cabeça, desce para o corpo, então ele desmaia. Entendeu? Então ele não pode suportar uma curva tão grande de velocidade, fazer essas manobras, porque a aceleração gravitacional, ou G que ele vai suportar, pode desmaiar ele. Então tem um limite aí. Tá? Então, eles não conseguem entender como os ETs, esses discodores que eles estão vendo, normal, faz curva de 90 graus, volta, sobe, desce. Ele fala assim, qualquer ser humano que desce lá estaria morto. Mas os ETs não estão mortos. Então tudo significa o seguinte, nós sabemos muito, muito pouco da física do universo. Nós estamos tateando no escuro, gente. Nós não saímos da Terra até agora. Né? Buraco negro são teorias para nós ainda. Ninguém observou nenhum buraco negro até hoje. A gente tem algumas candidatas estelares, de umas regiões,
que a gente acredita que possa ter um buraco negro ali. Mas é só ainda né, teórico. Muito bem. Estamos acabando já, está quase na hora. A última pergunta, pessoal. O que o senhor acha das luzes que apareceram na China e no México? Foram aliens? Essas luzes do terremoto? Não. Essa luz do terremoto é o seguinte, deixa eu explicar para você. Acontece muito em São Tomé. São Tomé das Letras, que você vai para lá, puta noite estrelada, bonita, de repente, dá uns flash lá distante, assim. Parece relâmpago. Sabe? Isso é o seguinte, as rochas num terremoto, você deu um terremoto grande, e sempre tem réplica de terremoto, sempre tem um terremoto, a terra treme em várias proporções, entendeu? Às vezes dá um terremotinho pequeno, e isso é atrito. Isso é atrito de muita força entre camadas de rocha. Então acontece que quando dá esse atrito, há uma faísca, há um relâmpago. Isso é o relâmpago da terra, das rochas. Né? Então, à noite, qualquer faísca dá aquelas luzes no céu. Isso acontece em São Tomé muito, nessas regiões montanhosas, que a terra dá uma pequena movimentada de camada, começa a dar uns flashes assim à noite e vem da rocha, não vem do céu, não vem de nuvem. Quando um vulcão entra em erupção, aquela fumaça, você vai ver raio o tempo todo, raio lá. Por quê? Aquele ar está quente e a cinza sai numa velocidade, ela fica muito ionizada. Então dá aquelas descargas elétricas na erupção de um vulcão. Tá? Então, as luzes não tem nada a ver com UFO, não tem nada a ver com OVNI, tá? É um fenômeno natural. Ok? Deixa eu responder só a última pergunta ali. Tem uma pergunta. Você apagou, Maria? Oh, mas que coisa. Só volta. Tem uma pergunta boa ali. Cadê? Não é essa aí não, volta. Essa. Não, volta. Não, está lá para cima a pergunta. Eu tinha visto ela. Qual que é a última? Não é essa daí. Isso, é o telescópio. Depois de lançado o telescópio James Webb, levará alguns meses para ser ativado. De cara, vamos ter novidades. Bom, o telescópio está para ser lançado agora em dezembro. É um telescópio 100 vezes mais potente do que o Hubble, que estava no espaço. Ele vai ser colocado, né, que a gente chama no ponto de Lagrange. É difícil explicar quem foi Lagrange, por que chama ponto de Lagrange. Mas ele vai ficar na distância média de Terra e Sol. Ele vai lá longe, pra caramba. Ele vai ficar em órbita do Sol, não em órbita da Terra. Né? Ou, não sei, ele vai ficar bem longe da Terra. Por isso ele vai ficar numa posição muito privilegiada para estudar corpos distantes, astros distantes. Entendeu? A gente vai tentar até fotografar exoplanetas com ele. Ou seja, planeta orbitando outras estrelas. E talvez seja possível detectar a forma de vida. Se tiver uma tecnologia avançada no planeta, a gente pode até, às vezes, detectar. Né? Então isso pode ser grande renomado. Então você tem o lançamento e vai demorar um tempo para ele se posicionar lá, sabe? Aí eu não sei, preciso perguntar, fazer uma pesquisa aí para ver quanto tempo ele vai demorar para chegar no ponto de Lagrange lá, né? Para abrir ele, aí vai abrir ele, vai instalar, vai fazer ele funcionar, os testes todos e tal. Ele tem que rezar. Tem que rezar para não. Esse bicho custou bilhões de dólares, você não tem noção, acho que é quase $1 trilhão ele custou. Uma fortuna. Não pode dar chabu, porque não tem como consertar. O Hubble tinha como consertar, porque estava aqui em órbita da Terra, você mandava o foguete, os astronautas iam lá, consertava. Mas o James Webb não vai ter como. Se der um chabu, vira lixo. É $1 trilhão jogado fora. Então reze para funcionar. Tá? Então, pessoal, muita luz, muita paz a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês, respondendo a pergunta, esse bate-papo informal aí, tá? Muita luz. Então acompanhem nossos trabalhos aí, ajudem-nos, né, a compartilhar, ajudem-nos a manter esse nosso trabalho vivo aí, pessoal. Muita paz a todos. E dá um like para nós também aí, vai likeando, porque likear nós like, Mônica é good e nós não have. Você conhece a frase ou não? Poxa, meu, né? Likear nós like, mas Mônica é good e nós não have. Namastê, pessoal, muita luz a todos.